Tá, pessoal, boa tarde a todos. Tá, som ok, testando. Vamos lá dar início ao nosso webinar, o último webinar do ano aqui da HSBS. Hoje vamos falar de tecnologias para ajudar no compliance aí com a nova lei de proteção de dados que vai vir aí no próximo ano, né? Daqui a alguns dias já é próximo ano, mas ela vai entrar em vigor agora em agosto. Como é que vai estar hoje nossa agenda? Nossa agenda, eu acho que todos receberam por e-mail, né? Então, a ideia é, como objetivo, a gente falar um pouco, abordar como essas tecnologias podem estar ajudando nessa conformidade com a lei. Então, como a gente sabe, é uma lei, vai vir para todas as empresas e todas as empresas vão precisar se adequar ao que fala. A gente vai falar um pouco sobre isso. Vem o foco, né? Quando a gente fala de tecnologia, então a gente vai falar um pouco das ferramentas de segurança e ferramentas de governança de dados. Alguns desafios que a gente viu aí, então não é só a ideia falar de lei, então trazer para vocês os conhecimentos que a gente teve aí nesse período que a gente está implantando aí em algumas empresas, trazer algumas pesquisas que foram feitas, então isso é bem legal. Na parte de tecnologia também, mas aí já no compliance, né, saber o que é preciso para alcançar, principalmente aí falando muito do compliance de TI. Então, a gente vai abordar alguns pilares, mas nesse caso aí seria o pilar TI, a gente vai falar um pouco melhor. E, claro, lidando com algumas situações voltadas aos titulares de dados. E, claro que a gente vai esclarecer melhor o que se trata isso ao decorrer da nossa apresentação. Então, para todo mundo se programar, a agenda da gente vai ser uma apresentação rápida da HSBS. Então, a gente vai falar em mais ou menos 10 minutos sobre a Lei de Proteção de Dados Pessoais. Em 15 minutos, o que significa isso para as organizações brasileiras? Então, vai ter digamos, um novo paradigma aí, é uma coisa nova para todo, independente de qual setor, mas uma coisa nova para as empresas. Falar aí o que a gente aprendeu aí no decorrer desse ano aí com a implantação tanto do GDPR quanto o LGPD. A HSBS tem a oportunidade de ter algumas empresas que têm sede na União Europeia, então tem que estar seguindo aí o GDPR. E, finalizando, a gente vai falar aí uma jornada rumo à conformidade com o Microsoft 365, tá? Então, me apresentando e agradecendo a presença de todos, tá? Obrigado pela presença de todos aí, em nome de mim, da HSBS. Meu nome é André Luiz Alves. Então, a gente teve a oportunidade de estar esse mês aí em praticamente quase todas as capitais do Nordeste, falando sobre segurança de dados, conformidade e, claro, a nova lei de proteção de dados. Para quem não me conhece, né, recentemente, eu estou fazendo parte da Agência Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados. Então, é uma agência que foi formada há pouco tempo, com profissionais na área de segurança, na área de compliance, na área de direito, para fomentar ideias para a nova lei de proteção que vai entrar em vigor. Então, fiz agora há pouco a certificação de DPO, então a certificação internacional, que você precisa tirar 3 certificações, entregar um TCC, então para mim foi um desafio grande, a gente conseguiu, mas só contemplando, eu venho da área de segurança há muito tempo, então a gente está falando aqui hoje de Microsoft, eu tenho certificação ISA, que era o Firewall da Microsoft, 2006. Então eu tenho aí uma carreira grande, então saí de ISA, fui para TMG, o Threat Management Gateway, e, claro, depois fui para algumas outras instituições. Então, minha carreira na área de segurança é bem grande nesse sentido aí, e decorrer dos anos que a gente tem. Quem é a HSBS? Nossa empresa foi eleita em 2015, né, como melhor parceira no Brasil. Então, a gente teve a oportunidade de todos os eventos aqui no Nordeste serem eventos com parceria da Microsoft. Então, a gente foi a Sergipe, João Pessoa, Fortaleza, Salvador, recentemente Caruaru, Recife, próprio Recife. Então, a gente foi em todas essas capitais, patrocinados pela Microsoft e, claro, levando soluções Microsoft a nossos clientes. Qualificações técnicas, a gente hoje tem 6 certificações, nível mais alto de competência, né? O nível ouro, nível gold.
mais de 20 profissionais aqui certificados e esses profissionais juntos têm mais de 100 certificações. Então, uma equipe bem qualificada, tá? A gente já trabalha com o Office 365 desde antes de ser chamado Office 365, desde do BPOS, né? Do BIPOS, e no processo de certificação, quando mudou o nome para Office 365, fomos a primeira empresa a ser certificada com o nome Office 365. Para ter ideia aí, hoje a HSBS é uma empresa de cloud computing e tem mais de 5 milhões de usuários nessa plataforma. Isso aí, claro, uma empresa do Nordeste, uma empresa que sediada em Pernambuco, é um dado bem expressivo para nossos clientes, claro, para a própria Microsoft. E a HSBS, eu acho que todo mundo sabe, mas é bom sempre dizer, faz parte do grupo NAGE. Então, o grupo hoje, que é um grupo de subsídios de informática e escritório, a HSBS faz parte do grupo como sendo a parte de serviço, tecnologia. Então, seria isso. Então, como é que a gente está distribuído? Hoje a gente tem uma unidade em Fortaleza, uma unidade em São Paulo, uma unidade em Salvador e temos projetos em todo o Brasil, praticamente. Nossa sede, claro, aqui em Recife. E aí, hoje, pouco tempo, a gente tirou uma foto aí com todo mundo da nossa empresa. Aqui são nossas competências, tá? Só para ter ideia, hoje a SBS ela é nível ouro em produtividade na nuvem, é exatamente isso que a gente vai falar hoje, e na parte de plataforma na nuvem. Recentemente, no começo do ano, a gente tirou o qualificação ouro na parte de Enterprise Mobility Management, então gerenciamento de dispositivo mobile para empresas. Então isso aí veio exatamente nesse boom aí de atender a nova legislação de dados e você ter dispositivos, ter compartilhamento de todos os lados. Então a empresa tem que chegar nesse patamar. Fora a Microsoft, a gente também tem vários outros tipos de qualificações. Tomara, acho que todo mundo está escutando aí. Então vamos começar nosso webinar de hoje falando, né? Então o primeiro ponto que é o LGPD, né? Então é uma sigla, tá? Para quem não sabe, quem está entrando agora, o presidente Michel Temer, ele em 2018, ele sancionou a lei aí de proteção de dados e essa lei ela vai estar entrando em vigor em agosto de 2020, quer dizer, próximo ano. Então, a lei exatamente é um marco, né, claro, para a gente, porque ela vai garantir que as empresas do Brasil, elas tratem dados, quer dizer, se você faz um cadastro de uma pessoa, se você é um recepcionista e pede essas informações pessoais de uma pessoa brasileira, tudo isso vai continuar sendo feito, mas tem que realmente demonstrar a segurança. E a lei vem para isso, né, para cobrar essa segurança nesses dados. Então, os dados, eles podem ser coletados, mas a partir de agosto de 2020, eles vão precisar seguir algumas regras que vão estar escritas nessa lei. O primeiro ponto é que a lei ela é voltada a dado pessoal. Então, a proteção não é para dado corporativo, e sim para um dado que se chama dado pessoal. Dado pessoal pode ser corporativo? Sim, mas é bom diferenciar porque o dado pessoal que a lei coloca é um que se relaciona a um indivíduo, quer dizer, uma pessoa física. Dado que eu consiga identificar esse indivíduo. Então, CPF, RG, são dados que eu consigo identificar aquela pessoa, né? Ela coloca mais dois tipos de dados também. O dado que a gente chama de dado anonimizado, quer dizer, é um dado pessoal que a empresa ela usa algum tipo de artifício para esconder aquele dado, quer dizer, ele mascara aquele dado, anonimiza. Então, eu posso pegar um dado que esteja em um banco de dados, de alguma empresa, e em vez de ter o nome Ricardo, Juliana, eu anonimizar esse dado, tá? E de forma que só por meios técnicos eu consiga saber que aquele dado se refere à pessoa que eu coloquei, quer dizer, a Juliana ou o Ricardo. Também a lei fala sobre dados sensíveis. Isso aqui é um ponto interessante, porque
Cuidar de dado pessoal é extremamente importante, mas cuidar de dado sensível vai ser decisivo em várias organizações. Então, como a gente fala aí, dados sensíveis são origem racial, origem ética, convicção religiosa, e aí vem também dados referentes à saúde, então, saúde à vida, dados genético, biométrico, e aí vem o ponto. Então, hospitais, clínicas de saúde que trabalham com esses dados sigilosos, eles vão ter que ter um pouco de cuidado, né? Porque o vazamento desse dado, a gente vai ver que gera uma cadeia digamos, problemas que as empresas vão ter que ter cuidado ou ter que melhorar, né, o gerenciamento desses dados no decorrer aí desse ano. Qual o âmbito dessa lei? Então, claro, ela vai se aplicar ao tratamento que é realizado no Brasil ou os dados que são coletados aqui no Brasil. Então, ele tem um conceito, e vem um conceito novo, de que a gente chama de extraterritorialidade. Então, se é uma empresa que ela está sediada fora, mas ela coleta dados de brasileiros, então ela precisa demonstrar que ela tem medidas que vão proteger esses dados. Então, não só as empresas exteriores, mas todas as empresas que estão situadas no Brasil. Então, aí eu falo da padaria de seu Zezinho, que usa tudo no papel, a uma grande multinacional que tem todo o ambiente em data centers computadorizados. Todas essas empresas, elas vão ter que prover segurança e demonstrar que está tomando essas medidas para prover essa segurança. Então, o tratamento que a gente vai falar, que a gente vai, no decorrer da apresentação, demonstrar mais, vai estar totalmente relacionado à oferta de bens e serviços. E a gente está vendo já hoje, dentro dos clientes que a gente está entrando, que não só a oferta de bens e serviços está sendo afetada por causa dessa busca a essa conformidade com a lei, mas relação de trabalho, então, concorrência, todas as empresas elas vão ter que demonstrar de alguma forma que estão entregando esse tipo de conformidade. Quer dizer, eu estou tendo medidas para proteger esses dados. Essas medidas a gente vai mostrar aí que não só são medidas técnicas, digamos, medidas que a gente entenda como tecnológicas, mas medidas organizacionais. Então, quando eu entro numa empresa que a gente já entrega documentos na primeira relação de trabalho, isso aí já começa a ser afetado. Quando eu começo a coletar dados para querer fazer uma oferta de serviço a um cliente, isso aí já eu estou coletando dados e preciso de algum tipo de consentimento das pessoas. Então, como eu disse, é uma grande cadeia e isso vai acabar afetando toda essa cadeia. E vem dois papéis interessantes. Primeiro papel, controlador, tá? Que vai ser sempre a pessoa jurídica, que vai, claro, decidir o que é que vai ser feito do tratamento do dado e, posteriormente, o processador. Então, quem é o processador? É quem vai processar o dado em nome do controlador. Então, como a gente estava falando no exemplo de trabalhador, então hoje um empregado, um trabalhador, ele é o chamado titular do dado. Então, o próprio contrato de trabalho, ele consente ao empregador, quer dizer, o controlador, o direito às suas informações. Então, o empregador, ele vira nesse momento o controlador, porque ele vai decidir o que vai fazer com os dados do funcionário. E aí ele pode, claro, depois que decidir, entregar esses dados para o que a gente chama de operador. Esse operador, é engraçado que nesse exemplo que a gente está colocando, ele pode ser o próprio funcionário, quer dizer, internamente ele tem um funcionário e esse funcionário ele vai operar aqueles dados, quer dizer, um setor de RH, um setor de departamento pessoal, ele vai estar operando aqueles dados, então ele se torna nesse momento um operador ou uma pessoa externa, quer dizer, e aí eu vejo hoje na situação de praticamente todas as empresas, eu tenho uma empresa contábil e ela vai operar, vai processar os dados em nome da minha empresa, quer dizer, do controlador. Então, nesse momento, o controlador,
ele vai decidir o que vai fazer com os dados, o processador vai seguir o que foi falado pelo controlador e o controlador ele precisa ter uma resguarda, então precisa ter um contrato, claro, alguma coisa que garanta que o processador vai seguir todas as normas estabelecidas pela nova lei e prover segurança aos dados que ele está sendo processado por ele. Então, no exemplo aqui, a gente exatamente coloca que, digamos, a empresa, nosso cliente, ele vai ser o controlador, mas na hora que ele tem o serviço do Azure, que é a plataforma da nuvem da Microsoft, do Office 365, que é a plataforma de e-mail e colaboração, do CRM Dynamics, então, a HSBS ela vai estar intermediando. Então, ela vai estar processando dados do controlador ou dados em nome do controlador. Hoje, a HSBS ela teve que refazer praticamente todos os contratos dela. Então, a gente teve que a gente chama rollout aí durante esse ano, de todos os contratos, exatamente para mudar várias cláusulas e se adequar à nova lei. A gente começou a fazer isso desde abril e a gente ainda está tentando, né, para entregar, está em 90%, 95%, para entregar aí até agosto de 2020. Então, é um passo que a gente está fazendo isso hoje, mas, claro, todas as empresas vão estar fazendo isso também. Outro papel interessante, e é aí que surgiu, né? É o encarregado. Essa é a primeira, uma pessoa nova aí nesse perfil, que vai ser uma pessoa indicada pelo controlador, como a gente falou, e ele vai ser encarregado pelo tratamento das pessoas dentro da organização. Na lei ele coloca, isso é interessante, que ele vai atuar como um canal entre o controlador e o titular do dado e a recém agora, a gente até tem um spoiler, né, que foi solicitado uma velocidade maior para a Agência Nacional de Proteção de Dados. Então, haverá uma Agência Nacional de Proteção de Dados, ela vai estar, claro, colocando controles e direcionamentos de como vai ser o percurso dessa lei dentro do Brasil. E essa pessoa que a gente chama hoje lá na União Europeia de DPO e aqui internamente no Brasil vai ser o nome de encarregado, ele vai ser interface, né? Interface entre o controlador, o titular, quer dizer, o dono do dado, e essa agência nacional. A identidade dessa pessoa, ela vai ter que ser, né, divulgada não só para a empresa internamente, quer dizer, para as pessoas internamente procurar ela, mas para os clientes a qual a empresa ela processa os dados. Um ponto interessante que tem bem explícito isso, mas no artigo 38 da GDPR, que é da União Europeia, possivelmente eu acho que a gente está vendo aí várias mudanças e a lei vai, digamos, deixar mais fechado, seria esse o melhor termo, é que o responsável pelo tratamento de dados, ele não pode ter funções que sejam conflitantes, quer dizer, não pode haver um conflito de interesse entre essa pessoa, esse DPO, esse encarregado, e empresas terceiras. Então, imagine o escritório de advocacia, que ele faz parte lá do próprio corpo jurídico da empresa e ele mesmo elenque um DPO. Então, a gente pode ver que pode haver ou não conflito de interesse. Então, um departamento de TI que, em vez de ter um DPO externo, eu digo, não, eu vou pegar a pessoa que estudou, vou colocar ele como DPO. E aí eu tenho um departamento de TI que ele é atrelado a uma gerência financeira. Então, pode haver conflito de interesse. Acaba que esse auditor, que praticamente seria isso, ele não vai ter uma autonomia para exercer as funções e entregar o que realmente é necessário para a própria empresa ela estar em conformidade. E aí vem um ponto, o que é que isso vai significar para as organizações, né? Então, como a gente falou, vai ser realmente um novo paradigma. Então, as empresas elas vão começar a ter mais controle. Ela vai ter que incorporar melhores ferramentas de segurança, e aí vem o nome, governança de dados, para ter maior transparência. Então, assim, não é só montar ferramentas que tragam tecnologia, é um conjunto maior. Quando a gente chama de governança,
Governança não é só eu colocar uma ferramenta e proteger aquele dado. É todo o conjunto. É o conjunto de processos, procedimentos, e cultura dentro da empresa. Então, eu consigo, juntando tudo isso, trazer essa chamada governança para o meu dado, entender qual o ciclo de vida desse dado dentro da minha organização e como eu proteger ele do início da vida dele na minha organização ao final da vida dele dentro da minha organização. E aí, claro, implementar essas políticas não só para internamente, mas para o público externo, para até os próprios titulares eles entenderem como é que está sendo feito todo o tratamento. Os aspectos relevantes a essa nova lei, a gente colocou aqui em 4 para resumir, né? E claro, quando a gente fala de lei, pode ficar um pouco maçante, mas a gente está tentando trazer uma dinâmica aqui para, claro, a gente está falando aí para vários públicos, não só público de TI, mas público que a gente chama de compliance, de auditores e vários outros, né? Então, o primeiro ponto desse, claro, é o aumento da proteção. Então, a lei ela fala que os titulares, quer dizer, eles vão ter acesso aos seus dados, eles vão poder corrigir, né? Então, se o dado estiver lá, eles vão pedir para esse tipo de correção, eles vão poder pedir para apagar. Ponto interessante, a lei de proteção de dados, quando a gente chega nesse ponto aí, lembrando isso, ela não sobrepõe, né? Ela vem para complementar as leis já vigentes. E a gente já tem várias leis vigentes hoje. Então, quando a gente chega nesse ponto de apagar os dados, estão lembrando que a gente tem vários hoje legislações já. Então, o próprio direito do consumidor, a lei trabalhista, marco civil da internet, lei da transparência, são várias legislações já existentes no Brasil hoje, tá? Que precisa todas as empresas levantarem esse tipo de legislação para ver qual a empresa se adequa. E na hora, claro, que alguém pedir para apagar um dado, primeira coisa, e tem que ser feito isso antes, claro, do procedimento estar liberado ao titular, é ver se você vai poder apagar sem infringir nenhuma das legislações já existentes hoje. Ponto aí outro. Opondo-se ao tratamento. Então, claro, vai ter essa possibilidade de ele se opor ao que está sendo feito com o dado dele. Exportar o dado, isso aí é uma coisa nova para muitas pessoas. Então, o titular do dado ele vai ter o direito de pedir que esses dados sejam exportados. Então, a gente colocou aqui até uma artezinha e coloquei aqui o ponto da lei. Então, o titular do dado ele vai ter direito a formação, acesso, aparição, cancelamento, oposição e portabilidade. E aí, ponto interessante, ó. Por meio de declaração clara e completa, fornecer no prazo de até 15 dias. Então, o que é que acontece? O titular ele pode chegar no controlador e solicitar os dados dele. A gente tem que dizer de forma imediata se tem ou não esses dados e com até 15 dias, a gente entregar esse dado de forma portátil. Esse aqui eu acho que seria um dos maiores desafios. A gente vai mostrar hoje uma das soluções que entregam isso, tá? Esse é um ponto já um spoiler. A gente vai mostrar uma das soluções que entregam isso aqui. A gente está vendo que isso aqui realmente está sendo um alavancador, porque quando as pessoas lembram que vai ter que acontecer isso, a gente vê como é complicado. E as empresas vão ter que estar fazendo isso, esse checklist, porque uma pessoa pode se passar por outra e dizer que é o dado de uma pessoa sem ser essa pessoa. Então, a empresa ela precisa ter um checklist para, claro, saber como vai tratar esse tipo de dado. Outro ponto interessante seria o incrementar o dever de proteção aos dados pessoais. Então, a lei ela diz que as organizações devem proteger os dados de pessoas e aí vem com medidas de segurança apropriadas. Isso é um ponto bem interessante que a gente vai falar. O que são essas medidas de segurança apropriadas? Então, consentimento, obter consentimento, então pedir de forma expressa, né, o consentimento ao titular
para processar os dados dele e manter registro. Aí vem um nome interessante que a gente vai ter que começar a lembrar desse nome todos os dias: evidência. A gente tem que ter evidência de tudo que está sendo feito. Não é só demonstrar segurança. A gente vai ter que ter evidência de toda a ação que a gente está fazendo. Quando a gente fala de medidas técnicas de segurança, a gente voltando um pouco para o pessoal de TI aqui, a gente colocou aqui que, como a gente falou, não só são medidas técnicas, vai ter algumas medidas que a gente chama organizacionais ou administrativas que devem ser feitas. Então, não é só ter um antivírus, né? É um que a gente chama de uma ferramenta de endpoint security. É ter essa ferramenta, ela está atualizada, ela está sendo feito escaneamento, ela está, digamos, sendo acompanhada não só mensalmente, mas ou diariamente, semanalmente, e ter evidência de que está sendo feito isso. Então, não é só ter backups, é ter backup em um ambiente seguro e confirmar se esse backup está vindo. Então, a gente tem um conceito aí de BCDR, que é o Disaster Recovery, para continuidade do negócio. Então, a gente tem que começar a ver como é que vai ser esse tipo de backup dentro da organização. A gente precisa entender de controle de acesso. A gente tem que saber quem entrou na minha rede, quem acessou aquele dado e o que ele fez com aquele dado. Então, isso pode ser feito com ferramentas, né? E, claro, a mais tradicional, ferramenta que a gente chama de firewall. Uma coisa que é bem negligenciada e poucas pessoas falam, né, que é o gerenciamento de atualizações do sistema operacional. Então, não sei se vocês lembram do ransomware, né, que foi uma ameaça que ela criptografava todos os arquivos dentro da organização. Lembra que a gente falou que os titulares do dado, eles precisam ter acesso aos dados. Se meu dado está criptografado, eles vão ter acesso? Não. Então, estou infringindo a lei. Então, eu preciso prover soluções que evitem que esses dados sejam criptografados por algum hacker ou cracker, né, da forma correta. Gerenciamento de atualizações é isso, porque a vulnerabilidade que causou a ameaça ransomware veio de falta de atualizações, de sistemas operacionais desatualizados. Então, gerenciar e ter um processo para gerenciar esse tipo de atualização, de sistema operacional, de aplicação, é extremamente importante. Então, eu coloquei aqui, é extremamente importante ter cuidado com sistemas em end of life e end of support. Então, a gente está aí com um banco de dados SQL Server. O Windows 7, ele finaliza o suporte dele agora em 14 de janeiro, se eu não me engano, de 2020. Então, próximo mês já, o Windows 7 ele perde toda a atualização e todo o suporte. Tem muita máquina hoje com o Windows 7. Subindo a camada de criptografia. Eu falo muito que criptografia é inversamente proporcional à performance. Mas, claro, a gente tem que avaliar, porque um dado criptografado, ele é um dado mais seguro. Então, a lei ela expressa isso. Quando eu criptografo um laptop que está saindo da minha organização, que é de um vendedor e ele entra dentro de vários locais e pode ter um risco de perda, esse notebook é extremamente importante ele ser criptografado. E, claro, nada disso é tão importante de que ter uma política de segurança de TI, e aí a gente chama não só TI, mas uma política de privacidade documentada, divulgada e em pleno conhecimento de toda a empresa. E aí, esse ponto atende à segurança organizacional, completando todos os processos. É isso, né, que todas as empresas vão ter que percorrer. Então, as empresas, elas, a partir de agora, elas vão ter que fazer esse levantamento desse ambiente dela, de como estão hoje os dados pessoais dentro da organização. É necessário fazer um processo de classificação de dados. Então, entender se o dado tem um RG, se o dado tem um número de cartão de crédito, é um dado sensível, é um dado pessoal. Se ele tem um registro de exames, se ele tem uma afiliação política dele, é um dado sensível. Então, eu começo a fazer esse tipo de classificação. Eu preciso documentar onde estão esses dados, quer dizer, tem que ter o processo que a gente chama de data mapping, quer dizer, eu vou mostrar a localização, está no servidor,
está digamos, no meu RH, dentro do arquivo, esse arquivo está fechado, sem acesso, eu tenho que começar a fazer esse tipo de documentação. Eu preciso demonstrar um relatório de impacto. Então, caso esse dado que esteja no meu RH, numa folha de papel, for vazado, for roubado, qual o impacto dessa organização? Se esse dado foi compartilhado, ele foi mandado por e-mail, e aí eu mandei para um usuário errado, fora da minha organização, qual o impacto que vai gerar para a minha organização, para os titulares que tiveram o dado vazado? Eu tenho que criar um procedimento de notificação dessa violação. Isso aí está expresso. Eu preciso mostrar que eu fui proativo ao ponto de notificar de uma violação que ocorreu antes que isso vá a público. E, claro, eu tenho que ter aquele que a gente falou, o procedimento de requisição dos titulares. Então, a lei ele exige, né, a notificação de violação de segurança de dados pessoais. Tá? Então, o processador ele deve notificar sempre o controlador. Se ele está processando o dado e houve um vazamento, ele deve informar que houve esse vazamento. E vem um ponto interessante. O controlador, caso haja risco, né, ao titular do dado, ele deve não só notificar a agência nacional, mas ele deve também notificar a todos os titulares que tiveram dado vazado. Então, recentemente a gente viu em um hospital que teve prontuários médicos vazados, e caso isso ocorra após a vigência, né, quer dizer, a lei hoje ela não está vigente ainda, então vai entrar em vigor em agosto, então, estando ela disponível, o hospital teria que entrar em contato com todos os titulares que teve o dado vazado e comunicar da ocorrência. A lei ela coloca exatamente que a responsabilidade de prestação de contas na demonstração pelo agente da adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar a observância do cumprimento das normas de proteção de dados. E vem o ponto bem legal disso aqui, que seria, inclusive, a eficácia dessas medidas. Como a gente falou lá, não é só mostrar, é ter a evidência que está sendo feito de forma organizada, cíclica, né? Por período. Então, o período não pode ser um período tão distante, quer dizer, eu vou ter um backup e só ver frequentemente, de 6 em 6 meses, se está sendo feito ou não um backup. Até porque existem sanções e existem punições. A lei ela coloca que a multa vai ser de 2% do faturamento anual da empresa, e aí vem um ponto que é do grupo também. Então, se eu tenho uma empresa bem pequena, de um grupo enorme, e essa empresa bem pequena houve um vazamento, a multa vai ser cobrada em 2% do faturamento, né, com base no faturamento do grupo, e limitada até 50 milhões. E aí vem por infração, por infração. Mas o maior dano que a gente vê é o dano reputacional. Então, a gente está vendo que essa é uma lei reputacional. A empresa, quando ela tem a exposição do vazamento, a reputação dela cai muito perante a opinião pública. Então, só para ter ideia, e dando, né, um alerta spoiler aí, dia 20 agora, 20 de dezembro de 2019, houve aí uma publicação de era oficial, e esse aí realmente é um spoiler, né, que está bem recente, que houve 3 inclusões aí no processo. Não só vai ser essas 2 sanções que a gente colocou. Então, a empresa ela poderá ter o funcionamento do banco dela, tá, parcialmente suspendido. Então, ele pode ser parcialmente suspendido por até 6 meses. Também o exercício do tratamento de dados. Então, se ela uma empresa de contabilidade, então o tratamento da dela é receber balancete, ela vai ter esse exercício de tratamento suspenso. E, no pior, né, pode ter a proibição parcial ou total do exercício da atividade relacionada ao tratamento de dados. Quer dizer, a empresa vai ser parcialmente ou totalmente parada, sem poder mexer em nenhum dado. Então, hoje a gente sabe que todas as empresas elas funcionam com isso, né? E parar um dado é parar toda a empresa. Então, pessoal, existe uma mensagem que é
always remember that you are not alone. Então, a HBS está aqui, tá? Estamos aqui para estar ajudando vocês nesse compliance. E a gente queria falar com vocês exatamente o que aprendemos aí durante esse ano aí, né? Que a gente está dentro dos nossos clientes. Então, primeiro é que a nova lei, ela não é uma coisa da TI, tá? Apesar de que quem está tratando está sendo impulsionada pela TI, mas a LGPD é uma lei que chama multidisciplinar. Então, a ideia é que jurídico, processo, financeiro, TI, governança, todos eles, claro, entrem em conjunto e façam o que a gente chama, primeiro ponto, um comitê, e aí esse comitê tem que ter uma pessoa de frente, claro, e é sempre ideal ter alguém da alta gestão patrocinando esse comitê. Então, não tem como a gente entrar em compliance com a lei sem a alta gestão estar por cima, aprovando, tá patrocinando isso. Então, claro que investimentos vão ser necessários, mas não pense que só serão investimentos tecnológicos. A gente vai ter investimento humano e muito. Então, a gente precisa muito de workshop, vai ser necessário plano de ações, interações com equipes, vai ter que ter paradas, claro que são paradas planejadas, porque a gente tem que entender por onde entram os dados que a organização está coletando, é pela portaria, é pela recepção, é por telefone. Então, precisa ser mapeado onde esses dados estão entrando dentro da organização. Esse eu acho que é o melhor ponto. Não é uma bala de prata tecnológica. Quem disser a qualquer empresa que vendeu uma solução e a empresa vai entrar em compliance, ela vai estar mentindo. Então a gente está vendo isso, está vendo muito isso. Não tem como, tá? A gente tem várias empresas com perfis diferentes. Então você vai ter que ter mais de uma solução. Não tem como. Soluções tecnológicas, soluções de processos, soluções para o pessoal jurídico. Então, não tem como você, com uma só ferramenta, você dizer, ó, fechei o olho, deu instalado de Thanos, né, e está em compliance. Não tem como a gente fazer esse tipo de argumentação. Precisa ser avaliado todos os riscos. Então, se você for pensando hoje, ó, eu quero o mais barato e pensar só no lado financeiro, não vai dar certo, a gente já viu isso aí, então não tem como, né? É preciso ser transparente, então mostrar o que está sendo feito, não adianta, a pessoa está fazendo e começar a esconder os tipos de processo, porque a lei, não, como a gente falou, não é de TI, quem vai sofrer essa sanção é a própria organização. Então, é preciso ter o cuidado com as pessoas, então, capacitar. Se eu entro na organização pela portaria e o porteiro não sabe que ele precisa entregar privacidade aos dados, então eu já estou começando errado. Então, a gente já chegou aí em organizações grandes, própria organização jurídica, que na porta de entrada, na identificação, é um papel com nome, CPF e RG. Nome, CPF e RG. Eu escrevi o meu com muita dó embaixo, vendo o nome, o RG e o CPF de todas as pessoas acima. Conceito de Privacy by Design. Então, a partir de hoje, tudo que eu fizer na minha relação, eu já vou pensar na lei de proteção de dados. O desenvolvimento de um novo processo, o desenvolvimento de um novo serviço, o desenvolvimento de um novo produto, eu vou começar desde a concepção, entendendo que preciso colocar o conceito de privacidade dentro daquele processo. Evitar o vazamento, porque o vazamento é por infração. Só que nem toda infração de dados é um vazamento de dados pessoais. Então, eu vazei um dado corporativo com número telefônico das empresas que minha empresa mais vende. Isso é um dado corporativo. Não está contido dentro da nova lei de proteção de dados. Isso tem que ficar bem claro para todo mundo entender.
Compreenda claramente a necessidade do uso do dado pessoal. Isso é bem legal. Então, existe o conceito de minimização desses dados. Só vou coletar os dados se é necessário para a minha organização. Não adianta eu entrar num escritório de advocacia para ver um processo meu e a pessoa perguntar qual o meu número, meu CPF, meu RG, minha data de nascimento e o nome do meu cachorrinho. Para que o nome do cachorro? Para que é uma informação que vai ser relevante? É relevante para alguma coisa? Então, as empresas têm que começar a se perguntar se é necessário a quantidade de dados que são solicitados aos titulares. Quanto mais dados, mais cuidado devo ter, e, claro, mais dados eu vou ter que guardar e prover segurança a esse dado. Privacidade e governança precisam ser parte da cultura da organização. A gente diz aqui que é necessário ter no crachá de cada funcionário o resumo da política de privacidade para todos dentro da organização, desde a recepção, o diretor, o CEO, ele entender que é necessário ele prover segurança à privacidade. Quando a gente fala isso, é o quê? É evitar papeizinhos com senha no computador, evitar que seja impresso um documento com nome de pessoas, com RG, CPF, no meio de um corredor onde passa um terceirizado que pode pegar aqueles dados e extraviar. Então, isso é um vazamento de informação. Então, são coisas que fogem do âmbito da tecnologia, mas entram dentro do que a lei pede para ser protegido. Revise os contratos com os fornecedores. Então, os contratos precisam ter cláusulas para, claro, expressando que é necessário prover segurança aos dados pessoais que está sendo transitado entre o fornecedor e, claro, a empresa. E governança é tão importante quanto privacidade de dados. Esse aí eu acho que é o maior insight que a gente pode estar passando para vocês. Para vocês terem ideia, eu passei no último webinar essa pesquisa, mas é bem legal, só contemplando, eu gosto de mostrar ela, que em Portugal, nesse mesmo período que a gente estava passando, né, Portugal teve a lei aí em 2016, então pouco depois dessa lei entrar em vigor, só para ter ideia. Então, a Microsoft fez uma pesquisa lá pelo IDC, né, e com vários setores, então financeiro, indústria, utilities, saúde. E aí, se menos de 50%, para ter ideia, como a gente falou lá, dos decisores não tinham ainda o conhecimento total da lei, claro, da União Europeia lá. E quais eram as áreas que tinham maior conhecimento? E como a gente falou, praticamente o que a gente vê muito aqui, né, que eu estou vendo muito, é a área de tecnologia e a área jurídica. Muito parecido com o que a gente está vendo hoje nas empresas. E quais foram esses principais desafios? E aí, muito parecido também, ó, junto aqui, definição dos processos e o que a gente veio mostrar a vocês hoje. Identificação, classificação e gestão de dados. Realmente, definir processo é muito complicado porque a gente não tem um norte. E a gente veio mostrar, pelo menos para a TI, como ter esse norte. E como a gente pode fazer para identificar, classificar e ter a gestão desses dados aí. São 4 os passos-chave para a gente entrar nesse novo mundo, né? A gente coloca o primeiro passo é identificar quais dados, né, pessoais você tem e onde eles estão. Isso é bem complicado para muitas organizações, até porque a gente hoje trabalha num ambiente que tudo é compartilhado em nuvem, em aplicativos. Então você manda e-mail, esse documento ele fica no e-mail digamos, de fabricantes diferentes. Então, como eu vou identificar e mostrar onde esses dados estão e conseguir, vem o segundo ponto aí, gerenciar esses dados, limitando esse tipo de acesso. Então, gerencie os dados pessoais, sabendo como é que eles estão sendo usados. No terceiro ponto, claro, depois que eu entendi, eu provi esse acesso, é proteger
Então, estabelecer controles de segurança para prevenir, detectar e responder às vulnerabilidades, que a gente chama de brechas, né, de dados que podem ocorrer. No final, não tem como eu fazer isso tudo sem reportar, quer dizer, mostrar, como ele falou, tem uma evidência de que a gente tomou todas essas ações e que alguém foi acionado e tomou a ação referente à vulnerabilidade que foi ocorrida. Antigamente era fácil, né? A gente chama que hoje agora é a hora da virada. Então houve um tempo que só ter firewall, internet e antivírus, né, ter backup era suficiente para proteger o negócio, né? E as empresas praticamente pensavam que tendo só isso eles estariam protegidos. Mas hoje a gente tem aí, aqui a gente mostra, né? A diversificação de dispositivos móveis. Então, funcionários que trabalham em qualquer lugar, então eles podem não estar dentro do ambiente organizacional físico, mas eles estão dentro da empresa porque eles estão usando os dados da empresa já, em home office, em coworkers. Então, ele pode estar em vários locais, mas usando os documentos, que tem documentos pessoais da organização. E aí, a gente, fora isso, tem ameaças de phishing, ameaça de ransomware, que criptografa os dados, e engenharias sociais. Então, cada vez está mais complicado a gente prover esse tipo de solução, né? Então, a gente veio aqui mostrar a vocês exatamente uma solução que é chamada de Microsoft 365 Business. Então, a ideia é trazer uma solução única, tá? Que ela vai prover segurança para ameaça cibernética, proteger esses dados empresariais e, ainda mais, né, gerenciar os dispositivos da organização. Então, não só dispositivos notebooks e PCs, mas dispositivos móveis como iOS e dispositivos Android. Então, o Microsoft 365 ele entrega, né, a proteção para phishing, ransomware e malwares e verifica links no momento que a pessoa clica no link. Então ele evita lá o combate no phishing. Ele detecta um malware com análise que a gente chama de machine learning, quer dizer, com aprendizado de máquina e com inteligência artificial. Então, em poucos segundos, eu consigo detectar se aquele link que a pessoa clicou é um link válido ou não. E aí ele tem recursos para proteger, né? Que a gente chama de multifatorial, quer dizer, multifactor authentication, que eu posso, dependendo da minha criticidade, ter um segundo fator de autenticação, como um banco. Então, eu tenho um token, eu recebo um SMS e eu coloco minha senha, coloco depois o token e valido aquele meu acesso. Fora isso, eu consigo proteger os dados do negócio, eu consigo criptografar os e-mails, né? Então, e-mails ele fica de forma confidencial. Eu posso bloquear o compartimento de alguma informação sensível, como um número de cartão de crédito. Eu posso restringir a cópia ou salvamento de alguma informação para determinada empresa. Então, isso eu estou falando não só para se eu mando um e-mail Microsoft para Microsoft, se eu mando um e-mail para um e-mail Microsoft, um e-mail do Google, um e-mail do local web, qualquer e-mail, eu consigo impor restrições àquele documento que está sendo compartilhado. Eu posso restringir que a pessoa só possa visualizar, não possa fazer download. Eu posso consentir o compartilhamento e, depois de determinado período, revogar esse compartilhamento. Então, eu consigo entregar o que a gente chama de arquivamento ilimitado. Então, a caixa de e-mail vai ficar ilimitadamente, né, para ser arquivados os e-mails. Então, caso um funcionário ele delete o e-mail, esse e-mail ele vai para uma lixeira, que a gente chama lixeira administrativa. E só um administrador ele vai poder deletar. Mas dentro dessa solução, ela tem uma solução chamada Litigation Hold, que é a parte de litígio, que mesmo se o administrador deletar, se a gente tiver setado aquela caixa de e-mail com essa funcionalidade, mesmo o administrador deletando, o e-mail continua lá. Esse e-mail ele vai estar, que a gente chama, né, o tempo que continua sendo o contrato
vai continuar existente. Proteção para dispositivos, isso aí é interessante. Então, eu consigo controlar quaisquer dispositivos e usuários que acessam a informação dentro da empresa. Eu consigo colocar políticas de segurança para proteger dispositivos iOS e Android. Eu mantenho esses dados dentro da empresa para aplicativos que sejam aprovados. Então, você só vai poder se o dispositivo for aprovado. E se alguém roubar algum dispositivo, eu consigo, claro, de modo remoto, fazer uma seleção do que pode ser apagado ou não. Essa ferramenta chama Windows Intune e é uma ferramenta extremamente interessante porque eu consigo, até para clientes que não tenham, né, não queiram colocar o agente, as aplicações que forem de cunho que eu chamo da empresa, eu consigo diferenciar o que é organizacional e o que é privado. Eu consigo fazer várias coisas dentro dessa aplicação. Então, qual é a ideia dele? A ideia é eu trazer um suporte ao que a gente chama de gerenciamento da identidade. Então, eu começo a ter um rótulo para cada pessoa da minha organização. Cada pessoa dessa vai ter uma identidade e essa identidade vai ser gerenciada por todo o ciclo dela dentro da minha organização. Eu consigo prover proteção contra ameaças avançadas. Eu consigo localizar e classificar os dados onde quer que eles estejam. Quer dizer, eles estão na minha organização, ele foi compartilhado para fora da minha organização, esse dado vai estar rotulado dizendo que é um dado confidencial da HSBS e vai seguir todas as políticas que a gente colocar. A gente vai conseguir proteger essa informação contra vazamento. Então, a gente chama uma ferramenta que a gente coloca o nome de DLP, Data Loss Prevention, prevenção à perda de dados ou vazamento de dados. Então, essa ferramenta ela já vem com esse tipo de solução inclusa e como é uma ferramenta colaborativa, eu consigo envolver todos os funcionários da minha organização de forma colaborativa. O conceito é descobrir, como a gente falou, gerenciar, proteger e reportar. Eu consigo, independente de onde os dados estejam, se ele estiver na que a gente chama on-premise, que é dentro da máquina física, ou se ele estiver no ambiente de SharePoint, e-mail, se ele estiver no Office 365, ou se ele estiver em nuvens que não são da Microsoft, como a gente fala aqui, ó, Salesforce, Dropbox, Box, do próprio Google e N outras, eu consigo, por causa do gerenciamento de identidade e de ferramentas, eu consigo dizer que aquela identidade está sendo usada em outro local e conseguir descobrir quem está usando aquele meu dado. O que a gente falou. Dentro dessa solução tem um DSR, que é o Data Subject Request, que é aquela solução que vai ajudar as empresas no cumprimento de entregar de forma portátil as informações que a empresa tem de um titular dado. Então, o DSR, o que é que ele vai fazer? Ele vai pesquisar em todo o ambiente, então, no Exchange Online, em SharePoint, no OneDrive Business, aí eu falo em conversas do Teams, em várias outras ferramentas do Office 365, eu vou fazer um search, eu vou fazer uma busca geral, vou documentar essa busca que eu fiz e eu vou conseguir baixar esses resultados e exportar de forma que aquele titular consiga receber essa informação. Então, eu consigo exportar até em PST, só para ter ideia. E aí eu consigo atender aquele tipo de solicitação que é expressa na lei de proteção de dados. Eu consigo descobrir, como coloca aqui, ó, os dados sensíveis e detectar automaticamente. Então, ó, se eu tenho um número de cartão de crédito, eu mudo o rótulo, como o rótulo sendo um rótulo de sensível e colocando ele como um arquivo sendo confidencial. Então, na hora que eu abrir um documento, criar um documento, esse documento tem um dado sensível, eu vou já rotular ele de forma que as pessoas entendam que aquele dado é um dado confidencial. Eu consigo restringir o acesso. Então, eu consigo, independente do diretório que ele tiver, se ele tiver dentro do diretório, se ele tiver de forma local, eu consigo dizer se ele pode ou não acessar aquele tipo de informação, gerando, como eu coloco aqui, ó, o single sign-on, quer dizer, deixando que o próprio usuário dele, do Office, do e-mail dele,
se conecte com Salesforce, com SAP, com o TOTS, com vários outros ERPs. Sendo assim, eu consigo restringir esse acesso, porque todo mundo vai ter aquela única identificação, aquela identificação ela vai ser gerenciável, e eu posso criar vários tipos de ações com aquele tipo de usuário, desde, como eu falei, uma autenticação para um diretor entrar no SAP e aprovar um processo que tenha um envio de um relatório com dados pessoais, ele precisa, se ele tem esse nível de permissão, ele precisa ter um segundo fator de autenticação. Então, ele vai precisar logar com o usuário dele e depois colocar o ID do token dele. Ele vai ter, nesse caso, um acesso condicional. Quer dizer, o que é um acesso condicional? Se for um administrador de banco de dados, que ele acessa esse ambiente TOTS, o banco do ambiente TOTS dele, e ele só precisa desse horário de 8 às 18, se esse ID dele tentar acessar depois das 18, ele vai negar. E vai ser mandado um e-mail para o team leader, para o coordenador de TI, para o gerente, e quem tiver permissão de aprovar, vai delegar esse acesso a ele. Minutos depois, ele vai receber um e-mail de aprovação e vai poder acessar aquele dado sem problema nenhum. Eu vou ter, como eu falei, a parte de condição. Então, eu posso criar vários tipos de condições para gerenciar e restringir o dado. Então, praticamente, como eu tinha falado, eu posso colocar por grupo de usuário, pelo IP, pelo estado do dispositivo dele, quer dizer, se ele tiver só e só com todos os aplicativos instalados e de forma segura, ele vai poder acessar aquele tipo de informação. Senão, ele vai ser enviado para uma quarentena ou vai ser bloqueado aquele acesso dele. Tenha certeza que os dados estão protegidos em qualquer lugar. Como a gente falou, hoje os dados nem sempre estão no ambiente on-premise, tá? Mas caso eu precise me deslocar e precise prover segurança para um laptop, para um celular que ele está com informações confidenciais da empresa, mas fora da empresa, eu consigo criptografar esse tipo de informação e gerenciar essa chave de criptografia de forma centralizada. Eu consigo prevenir o vazamento de dados, tá? Essa aí é uma das melhores soluções que eu gosto, que eu consigo, aqui eu coloquei, né, criar regras de se um funcionário trabalha com dados de funcionário, então eu vou criar uma política aqui de DLP, se esses dados forem para fora da organização, claro, uma pessoa vai ser acionada e vai ser restringido o acesso dele para o envio daquele conteúdo. Se for uma pessoa da área financeira, claro que você vai colocar área financeira, nem sempre é dados pessoais, mas aqui a gente enfatizando como dados pessoais. Então, ele tem lá o contra-cheque da pessoa e está enviando, segue o mesmo processo. A gente pode identificar e rotular aquele documento como um documento, né, interno, quer dizer, um documento financeiro interno. E se aquele documento sair de fora da organização, ser movido por uma quarentena e, claro, restrito para só o proprietário e dele ter acesso àquele tipo de informação. Posso também detectar as ameaças antes que ocorra um maior problema. Então, como a gente falou, a ferramenta do Microsoft 365 ela trabalha com Machine Learning, inteligência artificial. Então, ela consegue detectar, né, vários tipos de ações, analisar esses sinais. Se for um comportamento que não seja um comportamento comum, detectar esse comportamento suspeito e alertar os administradores. Então, ele consegue ter uma ação proativa e ajudar as empresas. E, claro, a gente não só trabalha com máquinas. Então, a gente tem que entregar pessoas, processos e tecnologia. E dentro dessa solução, tem o que a gente chama de Compliance Manager, ou gerenciador de compliance, que é uma suíte que vai estar mostrando para as pessoas o que é que ela precisa, qual documentação, e ela vai fazer pré-auditorias internas para mostrar se a empresa está ou não em compliance, no caso, a TI está ou não em compliance com a nova Lei de Proteção de Dados. Por que escolher, né? Primeiro, é uma solução integrada, essa solução
ela vem uma solução integrada com o Windows e Office 365. Ela hoje atua em escala global, então a inteligência para ameaça é baseada totalmente em inteligência artificial. Hoje a Microsoft conta com várias equipes de especialistas para atender a demanda de cybersecurity, tá? E ela é uma ferramenta que atende do pequeno empresário de 2, 3 computadores a multinacionais com milhares de máquinas sendo administradas. Então, temos o Windows 8 e o Windows queremos atualizar para o Windows 10. O que acontece? No Microsoft 365, quem tem o Windows 7 8 e 8.1, dentro da licença, ele pode ter o direito de atualizar para o Windows 10, pelo mesmo conceito do ransomware. Então, na hora que eu tenho um sistema operacional novo, atualizado, eu tenho menos vulnerabilidades e aí eu tenho mais segurança ao meu dispositivo. Então, a Microsoft ela entende que entregando isso, ela consegue entregar uma plataforma mais segura para as empresas. E lembrando que o suporte do Windows 7 termina agora em janeiro de 2020. O Windows Defender é realmente um bom solução de antivírus. A gente vai mostrar até que o Gartner mostrou, né, que o Gartner fala aqui. E a ideia é que não é só o Windows Defender. Então, ele oferece uma proteção abrangente aí, de tempo real, mas o conjunto que ele traz, o Windows Defender mais Microsoft 365, ele traz exatamente parte de machine learning e inteligência artificial que vai prover esse tipo de análise que a gente chama uma proteção que vai, em milissegundos, definir se aquele tipo de ameaça pode ser ou não falso positivo e atuar naquele tipo de ameaça à segurança organizacional. Meus dados estão seguros, claro, né? A Microsoft, ela, como eu disse, é uma empresa hoje líder nesse segmento, mas o Microsoft 365 que a gente está oferecendo aqui, ele vai trazer para a empresa controle de acesso, criptografia, autenticação forte, proteção avançada contra a cibersegurança, backup em data center redundante, quer dizer, o meu e-mail ele não só vai estar no Brasil, ele vai estar redundante no Brasil, em outro data center na Europa ou na Ásia. E quanto à privacidade, então, é bom deixar bem claro isso, que a Microsoft ela não tem acesso aos dados, tá? Isso aí tem até que a gente chama aqui no Trust Center /Privacy, que você pode acessar lá, que tem todos os termos. Então, a Microsoft ela não faz nem mineração ou publicidade com essas suas plataformas. Então, o dado vai estar lá totalmente seguro e a privacidade dela vai estar assegurada. Só para ter ideia, o Gartner colocou o Microsoft 365, isso também é notícia super recente, em 5 categorias como líder. A primeira categoria é a de Cloud Access Security Broking, que é a CASB, né? Então, ele nomeou a Microsoft como líder, fornecendo visibilidade rica em sua Shadow IT, quer dizer, o CASB vai prover. Imagina aquela pessoa que compra algo dentro da organização e a TI não sabe. Como eu tenho gerenciamento da identidade, se alguém comprar alguma coisa e a TI não saber, ele vai usar o ID dele. E na hora que ele usa o ID, eu consigo identificar que aquela pessoa está usando o ID corporativo e saber o que ele está sendo, o que está sendo utilizado em nome da empresa. Então, ele permite identificar e remediar esse tipo de ataque. Então, só para você ter ideia aqui, a Microsoft está em líder nesse conceito. E de quando foi aqui? Ó, outubro de 2009, então bem recente. O segundo aqui é o quadrante de Access Management, então gerenciamento de acesso. Então, o Gartner estima que 90% ou mais dos clientes baseados na América do Norte e proximidade e 65% na Europa e as regiões da Ásia também estão buscando modelos que entreguem esse tipo de solução que a gente chama de software como serviço para gerenciamento de identidade, do gerenciamento de acesso. Então, o Microsoft está aqui como líder também e exatamente esse quadrante aqui veio de agosto de 2019. O terceiro vem da parte de Enterprise Information Archiving, então, arquivamento de informação de forma enterprise, corporativa.
Então, olha, o Gartner ele coloca que até 2023, 45% dos clientes corporativos adotarão esse tipo de solução para informações corporativas. Também estamos aqui em Líder, e esse foi mais recente ainda, foi de novembro de 2019. Penúltimo aqui, o Gartner ele coloca como Unified Endpoint Management, que a gente chama de UEM. Então, a Microsoft ela está aqui em líder. Esse foi de julho, um pouco anterior aos outros três. Finalizando aqui, o Microsoft ele está como líder, né? E esse aqui também de agosto de 2019, como plataforma de proteção endpoint. E aí eu coloquei até nesse caso aqui um trecho que foi a Microsoft ela não coloca que é só o Windows Defender que provê esse tipo de solução. É a junção de Windows Defender com o ATP, que é o Azure Threat Protection, tá? O Office 365 ATP, Azure Threat Protection, o próprio Azure, e o Active Directory. Então, a junção dessas soluções, né, ela traz a plataforma de endpoint da Microsoft a liderança no Gartner nesse tipo de solução. O que a gente quer falar aqui? Claro, como a gente falou no começo, não tem uma bala de prata, né? Não é só uma solução que vai entregar o compliance, mas a gente tem clientes aqui na HSBS que 60% dos dados pessoais estão dentro da plataforma do Office 365. Se esse cliente ele migra para o Microsoft 365, 60% do problema dele com e-mail, com documentos pessoais, está praticamente resolvido. E ele tem que se voltar para os 40%. Então, é isso que seria a vertente. Então, eu tenho mais o quê? Eu tenho mais clientes que têm praticamente tudo no Office 365, o outro no banco de dados SQL Server. Então, eu já resolvi o que tinha no Microsoft 365. Eu vou resolver agora o que tem no meu banco de dados SQL Server. O SQL ele tem várias funcionalidades, inclusive funcionalidades gratuitas, tá? Que você pode estar usando para classificação, discovery. Mas independente disso, a Microsoft ela existe, digamos, existe várias outras funcionalidades que ela pode estar entregando para ambientes que não se adequem a ambiente totalmente que a gente chama de nuvem. Então, aqui é um grande resumo, né, de toda a plataforma de nuvem que a gente chama de o Cybersecurity Reference, da arquitetura de cibersegurança da Microsoft. Então, onde a gente tem diversas soluções que vai prover segurança para ambientes híbridos, que são ambientes que não trabalham com nuvem ou que trabalham com nuvem e sem nuvem. Então, posso estar criando com as Azure Policies aqui políticas que vão atender esse tipo de ambiente. Eu tenho o Disaster Recovery, que é o Backup Insight Recovery, onde que eu vou fazer um Disaster Recovery. Em vez de eu ter um data center em um escritório locado, onde eu pague ar-condicionado, infraestrutura e servidores, eu vou só pagar uma mensalidade e caso aconteça de um desastre, eu chavear toda essa infraestrutura para a nuvem com o Azure Site Disaster Recovery. Eu tenho hoje, que é a sensação aqui da Microsoft, que é o Azure Sentinel, que é um correlacionador de log com base em inteligência artificial. Então, com esse tipo de ferramenta, eu não preciso de vez em quando nem prover uma política. Então, ele já vai entender que ele vai começar a coletar log, quer dizer, registro do que está sendo feito em tudo na minha organização e, claro, tomar um tipo de ação para prover segurança. A ideia é mostrar a vocês que temos soluções para todos os perfis de mercado, mas viemos mostrar aqui hoje uma solução de forma democrática. Então, o Microsoft 365, ele democratiza esse tipo de segurança. Eu consigo entregar segurança a nível organizacional, quer dizer, um nível corporativo para empresas pequenas, empresas de médio porte, empresas de grande porte, quer dizer, enterprise. Eu consigo prover esse tipo de solução para uma empresa com 3 micros a uma empresa com mais de 300 máquinas. Então, a ideia de mostrar isso é porque eu consigo democratizar
esse tipo de solução e tirar aquele estigma de eu preciso comprar um monte de ferramentas e isso vai ficar extremamente caro para entrar em compliance. Claro que cada empresa, ela vai ter seu processo de compliance. Dependendo da empresa, quanto mais dado e quanto dado eu tiver demograficamente espalhado, eu vou ter um trabalho maior do que uma empresa que tem todos os dados concentrados. Então, o processo de compliance de uma empresa vai ser bem diferente do outro. Pode ser que uma empresa grande seja bem mais rápido do que uma empresa pequena, porque os processos da empresa grande elas já estão todos definidos e a empresa pequena vai começar do zero. Então, compliance precisa, a gente chama, começar. E aí, depois que a gente faz esse levantamento de tudo que é necessário, que a gente vai criar um plano de adequação e com esse plano de adequação, a gente vai definir quais controles a empresa vai necessitar. E aí sim definir qual solução seria melhor para a empresa. A gente tem uma equipe aí bem especializada, tá, que presta esse tipo de suporte. Então, hoje a gente tem vários content managers, né, nossa equipe aí. A gente colocou aqui para vocês um formulário, que vocês podem estar acessando esse formulário, é uma avaliação gratuita para vocês fazerem, tá? O que vocês precisarem, vocês podem procurar aqui no guia de segurança, tá? Ou, claro, falar com a nossa equipe aí. Tomara que tenha sido proveitoso a todos, tá? Eu fico aí disponível para as dúvidas. A gente finalizamos aí nossa apresentação. Queria agradecer a todos aí pelo compromisso, tá? E fico aí no aguardo. Obrigado a todos e um bom final de ano a todos. Opa, primeiro aqui, Carlos. Então, encarregado tem que ser terceirizado. Então, encarregado tem que ser um terceirizado integrante da minha empresa, por exemplo. Carlos, como a gente falou, o ideal é que ele seja independente, não é que seja necessário, né, seja necessariamente ser um terceirizado. Pode ser, hoje vocês, digamos, a empresa, depende de cada empresa, a empresa já tem um setor de compliance, e esse setor de compliance, ele vai ter um auditor, ele já é um staff, quer dizer, uma pessoa independente, e ele pode ser um DPO. A ideia é que, claro, pela lei ele tem que ter um conhecimento da lei e conhecimento, né, de segurança. Então, se ele e de ser capacitado para isso. Então, se ele tiver esses dois conhecimentos, seria dos conhecimentos chaves, ele sim pode ser, mas não é necessariamente uma pessoa terceirizada. É ideal porque uma pessoa terceirizada, ela fica mais independente. Então, você vai estar lidando com diretores e, de vez em quando, dizer não a um diretor é difícil, né? É bem complicado. Eu acho que foi essa a resposta. Deixa eu ver outra aqui, só um minuto. Anônimo aqui. Além do Microsoft 365, precisa ser pago algum add-on extra para ter o portal de controle de incidentes e para cadastro e documentar alguma coisa, documentações, eu acho, do GDPR e LGPD. Então, Microsoft 365, exatamente a ideia dele é isso, não ter addons. Então, se você tem hoje o Office 365, você já conhece toda a suíte de colaboração, só que você não tem a suíte de segurança. Então, o Microsoft 365, você pode ter tudo isso com a única licença. Então, a ideia é que eu tenha vários addons. Então, eu tenho o Office 365, eu posso ter o addon
de DLP, o addon que ele colocou aqui de portal, mas na hora que eu compro o DLP, eu compro mais um outro addon, eu praticamente já estou pagando o valor da licença do Microsoft 365. Então, a ideia da Microsoft é disponibilizar, como a gente falou, de forma democrática, ter a parte de segurança, ter a parte de gerenciamento de dispositivos mobile, dispositivos organizacionais, ter a parte de colaboração, que é todo o Office 365, aí falo Office 365, falo e-mail, falo SharePoint, falo Teams, quem está fazendo aqui, de videoconferência e autoconferência. Eu estou falando de ferramentas de segurança, de gerenciamento de identidade e todo o portal, como você falou aí, de gerenciamento de incidente e controle, tudo isso numa única plataforma. Deixa eu ver se tem outra aqui. O pessoal colocou aqui sobre essa do SQL, qual a parte gratuita do SQL? Não, o que eu falei foi, deixa eu disponibilizar para vocês aqui, se vocês estão vendo, tá vendo minha tela? Não, né? Tá aqui. Então, ó, coloquei aqui. Então, quem tem SQL Server, né, na versão do Management Studio a partir do 17, né? Então, só para ter ideia aqui, então, deixa eu então, mostrar a vocês que então, ele já viu uma funcionalidade chamada de Discovery Classification. Então, não sei se vocês estão vendo aqui, deixa eu dar um zoom, né? Aumentar aqui o zoom. Então, eu já consigo ter, dentro do próprio SQL, de forma lá disponível, filtros aqui que eu já consigo informar, tá vendo, se esse dado é um dado confidencial. Então, ó, um dado recurso humano, dado pessoal, address aqui, e eu já coloco esse dado dentro do próprio banco SQL como sendo um dado confidencial de uma lei de proteção de dados vigente. Então, eu consigo criar esse tipo de classificação e mais, né? Deixa eu só dar um refresh aqui, que minha tela, não sei porque ela não atualizou, mas a gente atualiza aqui rapidinho. Refresh. Agora, aqui. Então, ó, funcionalidade, eu posso clicar em qualquer banco. Deixa eu só voltar aqui. Posso clicar em qualquer banco. Ele tem aqui o Data Discovery and Classification, ficou melhor agora. Claro, vocês entendem que sempre acontece isso. Eu consigo dizer, ó, classificar o dado ou gerar o relatório. E aqui, como eu falei, eu consigo dizer se o dado ele é um dado confidencial e qual a lei que vai estar vigente desse dado. Como a GDPR não está uma lei vigente, futuramente deve estar contemplada aqui dentro do próprio banco SQL. E o que eu queria mostrar novamente não mostrou. Deixa eu atualizar de novo e já vou direto para essa área aqui para ele mostrar. Que é o relatório agora. O relatório mostrando sobre os dados que estão sendo classificados. Então, eu consigo mostrar aqui, ó, dados confidenciais e dados confidenciais referentes à lei de proteção de dados que eu coloquei aqui. Então, isso aí já está disponível no SQL, como falei, na versão do Visual Studio, não, do SQL Management Studio 17.5, se eu não me engano. Isso aí, isso mesmo. Ok. Eu acho que só. Pessoal, agradeço aí. Publicado, acho que teve mais? Não. Opa, sim. Pessoal, então, agradeço aí a participação de todos. Muito obrigado aí. Fico disponível para qualquer dúvida. Se vocês precisarem, entrem em contato com a equipe da gente aí. Um bom final de ano a todos aí. Um abraço. Tchau, tchau.